Já estamos de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco. Claro, o tempo fica pequeno realmente para um tema tão intrigante quanto esse, né? Que é a liberação da maconha no Brasil. Claro, alguns outros países, como você já verificou, já têm feito com que essa liberação aconteça. Os resultados ainda são muito prematuros. Claro, salvaguardando a Europa, como o caso, por exemplo, citado aqui pelo Jairo, no caso da Holanda. Mas aqui na América Latina a coisa ainda está aí efervescente, não é verdade? E nós vamos agora perguntar às pessoas nas ruas o seguinte: legalizar a maconha pode, como alguns dizem, pode reduzir o tráfico? Vamos reparar as respostas. Pessoalmente eu acho que não, acaba com o tráfico da maconha, mas aí gera de outros, vem a cocaína, vem o crack, não acho que seja a solução para o problema, não. Eu acho que pode aumentar, né? Porque vai virar uma forma de comércio. Eu acho que diminuir não vai. Só vai ser legalizado, né? Não. Acho que não. Legalizando vai dar direito a todo mundo a usar. É aí que vai facilitar o tráfico, mais ainda. Eu acho que não, né? É um assunto muito delicado. E eu, graças a Deus, não conheço de perto isso. Acho que sim, igualzinho nos Estados Unidos. Qualquer país hoje que está liberando a maconha, está sendo... O tráfico está diminuindo, a violência está diminuindo, eu acho que poderia liberar sim. Pois é, né? Sim, Freimoso. Essa última aí, não sei se ela assiste ao noticiário, está diminuindo a violência, está diminuindo tudo, uma beleza, né? É um mundo de alienados mesmo. Muito bem. Ô Jairo, do ponto de vista da saúde, né? Saúde, educação, uma possível liberação, que impactos teria aí? Porque alguns defendem, por exemplo, como o livro que há pouco eu citava aqui, a respeito do uso medicinal, que seria as propriedades de maconha ajudariam em determinado funcionamento do organismo, né? Alguns órgãos, etc. e tal. E aí, o que dizer em relação a isso? Algumas pesquisas caminham, sabe, Padre Hamilton, para que o indivíduo que, por exemplo, tem dor crônica, para o indivíduo que tem problemas de náusea, em função de quimioterapia, de que usar maconha de forma medicinal melhoraria isso, né? Na verdade, o que a gente tem que deixar bem claro é que existem outros medicamentos e outras terapias tão eficazes quanto, né? Então, você balançar uma bandeira que tem a ver com o uso recreacional, porque no fundo o que se quer é a liberação do uso recreacional. Exato. O indivíduo que nos Estados Unidos anda com uma receita médica porque ele tem náusea e ele tem depressão, então ele usa maconha porque aí a polícia vai e não pode prendê-lo ou coisa desse tipo. Ele está com a receita médica porque ele está querendo usar recreacionalmente falando, né? Agora, qual que é o impacto disso trazendo para a nossa realidade, né? Assim, com a luta antimanicomial e a institucionalização desse novo atendimento de saúde, você transformou a saúde mental naquele atendimento dos hospitais dia, que são centros de atendimento psicossocial, né? Você tirou o indivíduo lá de Barbacena, ficava internado, aquela coisa toda, para atendimentos dia, pontuais. E isso ainda é muito incipiente. O atendimento ele acontece, para algumas populações ainda é interessante, mas o que é? Quando o indivíduo surta, ele é atendido no hospital geral. Ele não é atendido mais nos grandes hospitais psiquiátricos. Agora, imagine o seguinte: tem-se comprovado que o uso de maconha conduz infinitamente, ninguém tem estrela na testa, para um potencial surto psicótico. Então, eu não sei se eu tenho esse potencial, mas se o uso de maconha acontece, esse surto é potencialmente elevado. E aí, o que vai acontecer quando um jovem de 16 anos tem melhor acesso, tem maior acesso à maconha? Ele vai ser atendido aonde? Nós ainda não temos essa estrutura pronta. Quando os CAPCIs foram montados, os CAPS 3, por exemplo, né, o Centro de Atendimento Psicossocial 3, em Belo Horizonte tem 2 ou 3, em Contagem vai ser montado agora, em maio, o primeiro. Então, se liberar hoje em Contagem e um menino surtar, vai ser atendido aonde, né? E outra coisa, a escola pública, ela é bonita só na propaganda política e no início do ano, né? Assim, de que os alunos estão ganhando a Olimpíada de Matemática, não sei o quê. A gente sabe que ela está muito sucateada, precisa de fazer muita coisa para poder melhorar. E aí, o indivíduo que usa maconha em ano de escola, em ano de produtividade, como que a gente vai poder oferecer para esse jovem uma resposta para isso? Essa que é a minha inquietação. Exatamente. Existe resposta para outras coisas. Freimoso, pessoal em casa esperando a resposta. E aí, do ponto de vista cristão, é indiferença
é sim, é não, o que dizer nesse Olha, sentido? eu acho que o Jairo foi um iluminado. Oh, eu não obrigado. sei se ele Obrigado. consumiu algo Não. alucinógeno. Muito livro. Ele está realmente assim, brilhando, brilhando. Não, eu acho que fez as colocações que deviam ser feitas e sem vergonha, sem medo de ser questionado. Gente, isso é uma loucura. Cara limpa, É né? uma loucura total. Você, digamos assim, como que conduzir as pessoas para a autodestruição e depois, vamos investir para recuperar, mas você tem que prevenir em vez de recuperar. Eu gostei muito de algumas colocações. Por exemplo, buscar um sentido de vida, ajudar as pessoas a encontrar um sentido de vida. Atendimento prévio, ocasional, a pessoa está passando por uma dificuldade. Ou seja, criar mecanismos de assistência realmente psicológica, assistência social verdadeira para resolver os problemas e não fugir dos problemas. Agora, no fundo, eu não tenho dúvida, se nós entrarmos por essa, porque o Uruguai entrou, mas o que é o Uruguai diante do Brasil? Se nós entrarmos nessa, eu não sei como é que nós vamos sair. Né? Aí começa. Depois, surtou, sai matando para tudo quanto é lado, sai matando, pois é. Assaltando, assalto, como é que você diz? Repentino não. Assalto relâmpago. Assalto relâmpago, né? Muito bem. Para terminar a minha colocação, eu diria, gente, está na hora de acordarmos. Primeiro, para uma educação da pessoa em sociedade, a sua responsabilidade pessoal e social. Está na hora da sociedade procurar as causas profundas, não é, dessas, digamos, buscas de escapismo. No fundo, seria busca de escapismo. E temos, assim, umas experiências interessantes na linha da recuperação. Não é que não possa recuperar. Por exemplo, no trabalho dele, do Jairo, não é? Sim. Mas também as fazendas Esperança, que estão aí espalhadas por uma porção de países. Frei Hans, um trabalho belíssimo. Como é que ele faz? Trabalho, oração e quanta gente é recuperada. Por quê? Redescobre o sentido da vida. E esses mesmos defensores da liberação geral também querem liberar da religião. Não, religião quer nada, igreja quer nada. Traduzindo, o que querem? Eles querem dominar, querem estar por cima. Né? E ter um povo a seu bel prazer, ou seja, que manobrem da maneira que queira. Sem senso crítico. Aí é que está. Nós temos que ajudar o povo a ter senso crítico. Um filósofo, um teólogo, diga-se de passagem, uruguaio, não é? Juan Luiz II, o senhor conhece bem, claro, pois então, claro. Trabalhou muito no meio universitário e ele trabalhava justamente com essas duas palavras, não é? Que ele depois desenvolveu a sua teologia em determinado momento, massa e minoria. Então, quer dizer, essa minoria que domina uma massa alienada, dominar essa massa alienada é muito mais fácil. Mas, Jairo, tem uma questão aqui ainda, porque a gente repara no dia a dia, aí, como já foi dito aqui, acho que no primeiro bloco, a questão, por exemplo, hoje no Brasil praticamente a propaganda do cigarro não existe mais. Então, o fumo, existe um repúdio hoje praticamente sobre ele. Igualmente pelo álcool, beber aqui não é... Aqui, se a gente entra na esfera do pecado, beber é pecado ou não é pecado? Não é esse o termo. Não é? Se a gente olha para a Bíblia, não há justificativa para negação. Jesus, por exemplo, fez milagre na boda de Caná, não tinha uma posição, uma palavra dura em relação ao álcool, mas ao alcoolismo, à embriaguez, etc. e tal, como a gente sabe. Mas, de modo geral, nós temos aí um certo repúdio, especialmente ao fumo e também ao álcool, na linha do alcoolismo. Mas, agora, estamos reparando essa complacência com essas drogas alucinógenas, como a maconha. Quer dizer, parece que a tendência é a mesma, ou seja, começa devagarzinho... Mas o proibido é fascinante, né? O proibido é fascinante. Mas o proibido... A questão não é proibir, é criar uma consciência, eu diria assim, geral. Gente, vamos andar pelo caminho do bem. Vamos buscar um sentido para a nossa vida. Vamos resolver e enfrentar os nossos problemas. Então é preventivo. Sim, mas nessa linha que o Jairo está dizendo, Frei, de que o proibido ele é sedutor, não é? Ele é curioso, ele desperta, ele é curioso. O jovem tem curiosidade. Exato. O menino novo, com 15, 16 anos, ele tem curiosidade de saber, afinal de contas, o que é isso que nós estamos conversando aqui. Exato. Né? Agora, o que é mais interessante? Dentro dessa lógica de segurança familiar que Frei Moser colocou no primeiro bloco, assim, se você educa com segurança, se você educa com
com respeito, enquanto falávamos, né, assim, no posicionamento cristão com relação ao usuário. Eu queria tanto que esse posicionamento cristão fosse de respeito, né? Porque quando você diz assim, maconheiro é vagabundo, maconheiro não presta, usuário alcoólatra é safado, eu acho que a gente está afastando essas pessoas da saúde, a gente está afastando essas pessoas. Porque o interessante é pensar assim, afinal de contas, qual que é a estratégia terapêutica mais eficaz até hoje para tratamento dessas pessoas? Alcoólicos Anônimos, que parte de 3 premissas interessantes. Eu reconheço que eu sou usuário crônico, isso perante as pessoas e perante a um poder superior. Claro. Né? Eu reconheço que eu preciso de evitar o primeiro gole e que eu preciso de frequentar grupo de ajuda mútua para poder eu conhecer as histórias das outras pessoas. Então, se a pessoa ela já é discriminada de cara, ela evita o grupo, ela evita o reconhecimento. Porque, afinal de contas, eu bebo como todo mundo bebe. O indivíduo alcoólatra complicado de você tirar do alcoolismo é aquele camarada que bebe todo dia em meio a pessoas que bebem como ele. Então ele chega em casa, mas eu tô bebendo igual todo mundo bebe. É claro, ele não conhece ninguém mais que é sóbrio. Aí você conversa com um jovem, por exemplo, usuário crônico de maconha. Todos os amigos dele fumam como ele fuma. Então, quando a gente conversa sobre respeito, quando a gente acolhe essas pessoas, é aí sim que eu vejo a possibilidade terapêutica. E aí, Frei Moser, colocar os grupos de ajuda mútua que tem nas várias paróquias espalhadas pelo Brasil inteiro. É procurar o seu pároco, as pastorais da sobriedade. Aqui em Belo Horizonte, um grupo que eu respeito muito, que foi a minha pesquisa de mestrado, que é o Grupo Família Canar, de Padre Osvaldo, ali no Padre Eustáquio, que tem vários grupos espalhados. Padre Amil, tem em Belo Horizonte, são mais de 220 grupos de ajuda mútua. Então, para você, telespectador da Canção Nova, que está com problema de droga, você não vai gastar mais de uma condução, quiçá você vai gastar 15 minutos da sua casa para procurar um espaço desse que vai te oferecer ajuda. Lá vai ter uma mãe que já passou pelo que você passou, que encontrou no carnaval desse ano agora um chumacinho de maconha na bermuda do filho e não soube o que fazer. Muitas pessoas pegam esse chumaço de maconha e jogam na privada. E dão descarga para dizer assim, meu Deus, eu não vi, vou fingir que eu não vi. E aí o problema já está institucionalizado. Claro. Procurar ajuda depois desse debate que nós fizemos aqui é talvez a parte mais importante. E aí eu vou deixar o grupo de ajuda mútua, que é uma instituição gratuita, que é uma instituição acolhedora, para que você vá lá e conversar com outras pessoas. Você não vai ser julgado, ninguém vai colocar o dedo na sua cara. Na sua igreja, do seu pároco, vai poder te receber para poder conversar com relação a essas coisas. O que a gente não pode fazer é deixar de... telefone, alguma coisa que se possa... O que eu coordeno é na Pastoral da Saúde de Nossa Senhora do Rosário, que fica no bairro Alvorada, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. As reuniões acontecem toda segunda-feira às 19h30. No Eldorado em Contagem, Igreja da Glória. Pessoal do Mundo Novo, aqui em Venda Nova, do Eros Biondini. O Padre Eustáquio, do Padre Osvaldo, ali pertinho da Via Expressa, perto daquelas concessionárias de carros usados ali. Tem um tanto de instituição legal. Meu amigo Juninho, lá na Igreja de São Paulo da Cruz, no Barreiro, tem um tanto de gente boa para poder acolher essas pessoas. Claro que você está percebendo aí, o Jair está trazendo um exemplo local, aqui na capital de Belo Horizonte e região. Mas você de outros estados brasileiros, obviamente, porque a Canção Nova está indo aí por todo o Brasil e além Brasil, não é? Você deve buscar essa ajuda, porque aí que está, onde estão esses grupos, há pessoas de fato, que muitas até inclusive passaram pela experiência e que hoje estão querendo promover essa ajuda muito mais do que qualquer outro tipo de liberação. Caminhando finalzinho aqui, uma mensagem final e rápida, Frei Moser, por favor. O Jairo, eu acho que esteve conversando com o Papa Francisco. Não se trata de condenar, de dizer que é safado, sei o quê. Abra os braços, acolha, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver qual é o seu problema. Então eu acho que a mensagem foi realmente perfeita, seja do ponto de vista técnico, de esclarecer bem as distinções, os efeitos, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Agora, por outro lado, também do ponto de vista religioso, não, nós não vamos condenar essas pessoas. Agora, nós devemos condenar os que alimentam esse tipo de vida sem sentido. Esses nós devemos condenar. E não nós não condenaremos, eles serão condenados. Tá certo. Jairo, obrigado, até a próxima. Obrigado pelo convite. Tá jóia. E a você também, o nosso muito obrigado. Eu sei que você com certeza vai querer rever esse programa. Então, logo após a exibição na TV, você acessa o nosso blog, blog.cancional.com/bh. blog.cancional.com/bh, que além das atividades aqui da Canção Nova Minas,
você também tem acesso ao programa Em Pauta. E também, claro, no site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Tá ok? Gente, valeu demais, que bom. O debate não para aqui, obviamente, o nosso tempo sim, mas vai continuar essa reflexão. Só que hoje, com certeza, você que nos acompanha já tem um posicionamento um pouco mais claro, mais seguro em relação a esse tema tão polêmico. Grande abraço, ótimo final de semana e até próxima sexta, se Deus quiser.